Fala pessoal, beleza? Seja muito bem-vindo ao canal do Vale Concurso. Eu sou o professor Volney Sueison e nós estamos aqui hoje para mais uma aula, né? Mais um dia aí da semana Vale Tudo. Você que vai fazer o concurso para a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, tá? A galera aí do Mato Grosso do Sul, né, é muito bem-vinda e a gente tem um carinho enorme para vocês, independente se você é ou não daí, né? Nós tivemos o concurso aí da Guarda Municipal de Campo Grande, né? Então foi muito bom, uma quantidade enorme de alunos e, claro, a aprovação foi muito grande, né? Nós tivemos aí mais de 80 aprovados na Guarda Municipal e, claro, alguns caíram no TAF, mas vai dar certo, tá, pessoal? Desde já agradecer, se você foi um desses alunos, né, meus parabéns, e vamos que vamos, dessa vez para a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, beleza, galera? E aí, antes da gente iniciar, eu queria que você conferisse comigo se você está inscrito aqui no canal. Clica aqui embaixo em inscrever-se. Nós vemos aqui que muita gente, a maioria das pessoas que assistem os nossos vídeos, ainda não se inscreveram. Então entra aí para a família do Vale Concurso, não te custa nada, é gratuito e deixa esse sininho aí do lado, né, de inscrito em inscrever, deixa ele ativado, é só clicar nele que assim o YouTube vai notificar você quando sair um vídeo novo. Aqui nós temos aulas, né, vídeos novos todos os dias para diversos concursos aqui do Brasil, tá bom? Então, vamos lá, comenta aqui, né, de onde que você é, se você é do Mato Grosso mesmo, como é que você conheceu o Vale Concurso, conta aí pra gente, isso é muito interessante que a gente responde você sim aqui no YouTube, beleza? E aí eu separei para você aqui alguns conteúdos, né, como você pode ver, baseado na FAPEC, que é a banca organizadora do seu concurso, e aí a gente tem, né, serão 10 questões de direito penal, tem muita coisa pra gente ver aqui, e eu vou passar um pente fino naquilo que é mais importante. A gente tem visto aí, né, a FAPEC cobrando bastante nos últimos concursos, beleza? Então, aqui agora nós vamos seguir para as apostas finais. Então, vamos lá, muito atento, já começa aí deixando o gostei, deixa o gostei aí, e assim a gente vai iniciando aqui, né, a nossa revisão, super revisão, direito penal. Qualquer coisa, tá, galera? Se você quiser tirar uma dúvida comigo, mandar uma mensagem, um alô, manda lá no Instagram, @VolneySueison, ou pode deixar aqui também seu comentário no YouTube, que a equipe do Vale Concurso, ela vai me repassar, ou então o pessoal vai te responder aí, beleza? Então, vamos lá, vamos seguir aqui com o nosso primeiro conteúdo, que vai ser aqui, a gente, deixa eu só preparar aqui umas janelas aqui para vocês, tá? Então, vamos aqui. A primeira coisa que a gente vai falar é sobre a aplicação da lei penal, um assunto importante, claro, lembrando que não é tão, o seu conteúdo não é grande de direito penal, tá bom? Então não é tão grande, mas temos muitas questões, é porque pelo fato até de que tem muitas leis sendo cobradas. Claro que a gente não vai passar por todas elas, mas as que é mais importante, por isso que a gente está aqui para verificar as apostas finais. Quando a gente fala de aplicação da lei penal, nós temos que lembrar que não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia culminação legal. São dois princípios que regem o artigo 1º ali, que é o princípio da anterioridade e o princípio da legalidade. Então, se eu não tenho ali a lei trazendo o fato determinado como crime, não há que se falar que então é punição, a pessoa não praticou nada, beleza? Então você não pode esquecer isso aí. E aí, quando a gente fala da aplicação da lei penal, nós lembramos que a lei penal, no tempo, a sua atividade, nós devemos lembrar que a lei penal, ela não retroage, salvo se ela for o quê? Mais benéfica, tá? Então a regra é que a lei penal é irretroatível. Então a lei penal maléfica, a lei penal mais grave, ela não retroage, tá? Mas se for uma lei benéfica, uma lei melhor, nós teremos aí a retroatividade dela. Ela então vai atingir os fatos que aconteceram antes da sua vigência, beleza? Então, nós temos a seguinte situação que talvez você tenha dificuldade de entender, que é a ultratividade. Nos dois aqui a gente tem a aplicação da lei penal mais benéfica. Então lembra, a retroatividade, a lei mais benéfica é posterior ao fato. Na ultratividade, a lei mais benéfica é anterior ao fato. Então a ultratividade é ir para frente. A lei mais benéfica vai para
frente, beleza? Então você não pode errar isso aqui de jeito nenhum, né? Então vamos prosseguir aqui a outra atividade. Então você lembra do que? Não vai retroagir a novatio legis imperis, que é a nova lei pior, a novatio legis incriminadora, e que é uma nova lei incriminadora que vem criar um novo crime, vai retroagir a abolitio crimes, a novatio legis in melius, que é uma nova lei melhor, tá? Lembrando que a lei excepcional e temporária, ela vai o quê? Ter ultratividade, que ela vai aplicar, né, aos fatos que aconteceram a sua vigência, mesmo depois dela ter sido revogada, mas aconteceu durante a vigência dela, vai se aplicar a lei temporária e excepcional. E elas são autorrevogáveis, né? Não precisa de uma nova lei para revogar elas. Basta acabar o período, né? Ou então a exceção, aquela circunstância que produziu a lei excepcional, tá? Então você não pode esquecer disso aqui. E aí a gente fala aqui um pouco sobre a lei penal no espaço e a gente entra no território brasileiro. A gente sabe que a lei penal brasileira será aplicada em todo o território nacional, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, beleza? Assim a gente tem aqui a chamada teoria, né, da territorialidade mitigada, ela não é uma teoria maxizada, beleza? Então a gente tem aqui o que a gente fala de matizada também. E aí o território ele se divide no território geográfico e o território jurídico, ou o território por extensão. O território geográfico é todo o território ali terrestre, mais o ar correspondente, incluindo as 12 milhas náuticas, e o território jurídico, ou por extensão, são as aeronaves e embarcações. O que eu posso aqui não posso esquecer? Quando eu tiver ali, então, território jurídico ou por extensão, e aí você vai ter as aeronaves e embarcações, elas forem aqui públicas, né? Ou então, quando for privada, mas está a serviço do governo, em qualquer lugar que elas estiverem, você terá o quê? A aplicação da lei penal, tá? Então elas serão consideradas extensão do território nacional. Fechou? Agora, se for uma aeronave ou embarcação privada, ela só será considerada território se acontecer dentro do nosso território geográfico ou então no alto mar. Não se confunde o alto mar com mar territorial, tá? O mar territorial são as 12 milhas, o alto mar é aquilo além do mar territorial, são as águas que não estão ali sob poder de nenhum país, beleza? As águas chamadas aí de águas internacionais. Então, bora que bora. E aí a gente tem aqui o tempo e o lugar do crime. Para o lugar do crime, nós adotamos a teoria da ubiquidade, sendo que o lugar do crime é onde aconteceu a ação, a omissão, ou onde aconteceu o resultado. Por isso, uniu a teoria da atividade com o resultado, dando aí a chamada teoria mista ou teoria da ubiquidade. Assim, a gente tem o tempo do crime, tá? Que é a teoria da atividade. Então, você tem aí o momento do crime, o tempo do crime sendo o momento da ação ou da omissão, mesmo que outro seja o resultado, tá? O momento do resultado. Qual que é o bizu aqui? O macete é o LUTA, L-U-T-A, para você não esquecer. Lugar do crime, ubiquidade, tempo do crime, atividade. Fechou? Não erra isso aqui jamais. E assim a gente vai prosseguindo com os elementos, lembrando infração penal, tá? A infração penal, ela é toda conduta que é previamente tipificada, que é dita como ilícita, correto, que tem culpabilidade, ou seja, é praticada por um agente culpável. E aí ela é praticada por dolo ou por culpa. E assim nós temos uma punição. A infração penal se divide em crime e contravenção penal, beleza? Então nós temos um sistema binário, ou também chamado de sistema dualista, fechou? Cuidado que crime e delito são sinônimos. Então, a infração penal ela vai se dividir apenas em crime e contravenção. Delito é a mesma coisa que crime, é a mesma coisa, então são sinônimos. Então, cuidado para você não cair na prova de falar assim que a infração penal se divide em crime, delito e contravenção. Não, tá errado, tá? Aí, nesse tipo de questões, eles estão colocando delito como mais uma espécie de infração penal e tá errado, fechou? E aí a diferença é que no crime, o crime são as infrações, né, mais graves, que serão punidas com pena privativa de liberdade, né, de reclusão ou detenção, beleza? Já na contravenção, são as infrações menos graves e será punida com prisão simples, tá? E aí a gente continua para os elementos do crime, tá? Os elementos excludentes do crime, lembrando que
O crime, então, assim como a infração penal, a gente não tem uma diferença aqui, né, de crime e contravenção no conceito, mas sim o que na gravidade, tá? Então, sempre será dividido da mesma forma, assim como a infração penal, fato típico, ilicitude e culpabilidade, tá? Assim nós temos a punição preenchidos os 3 requisitos. Aqui nós temos que lembrar que o fato típico é preenchido pela corinete, né? A corinete nada mais é que a conduta, o resultado, o nexo causal e a tipicidade, tá? Tem que ser esses 4 requisitos, são cumulativos, faltando um, não haverá fato típico. O que exclui o fato típico? A coação física irresistível, a conduta que aconteceu por um caso fortuito ou força maior, o estado de inconsciência, os atos reflexos, o erro de tipo invencível, beleza? Nós temos também o princípio da insignificância ou o princípio da bagatela. Se eu tiver qualquer uma dessas situações, não haverá crime, não haverá crime. E aí a gente passa para a ilicitude, ou também chamada de antijuridicidade, que nós temos 4 hipóteses de excludência da ilicitude, está lá no artigo 23, são as hipóteses legais, a legítima defesa, o estado de necessidade, o exercício regular de um direito e o estrito cumprimento do dever legal, tá? Então são essas 4, não pode esquecer que o excesso é punível nas excludentes da ilicitude, então a gente responderá pelo excesso, seja doloso ou culposo. Nós tivemos as novidades aí na legítima defesa, né? Inserido pelo pacote anticrime, que também será considerado em legítima defesa a ação ali do agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes, tá? Também aqui, como consequência, se tiver algum excludente, eu vou falar que não há crime, tá? Então exclui o crime, beleza? Então não esqueça disso aí, para você não errar da sua prova. Lembrando que no estágio de necessidade não pode alegar essa necessidade quem tem um dever jurídico de agir, tá? E aí nós temos aqui a culpabilidade. A culpabilidade, como terceiro elemento, ela é composta pelo impotex, é isso mesmo, imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa, fechou? Aqui, se faltar um dos requisitos, nós não teremos a exclusão do crime, mas sim, simplesmente aí o agente será isento de pena. O agente é o quê? Isento de pena, beleza? A imputabilidade é o primeiro elemento e o mais cobrado em prova. Você vai encontrar lá no artigo 26, 27 e 28 do Código Penal. Quais são as causas que excluem, né, a imputabilidade? Você tem a embriaguez involuntária e lembra de que só quando for proveniente de caso fortuito ou força maior, beleza? Então, porque se eu tenho uma embriaguez culposa ou voluntária, não haverá excludente da imputabilidade, tá? Então essa embriaguez ela tem que ser completa, involuntária, decorrente aí, né, de força maior ou caso fortuito, é a chamada embriaguez acidental. A menoridade, então o menor de 18 é inimputável, ou então os casos de doença mental, onde vai causar ali, né, incapacidade absoluta, onde o agente é inteiramente incapaz. Com isso, o agente é isento de pena. Aqui no potencial consciência da ilicitude, nós temos, né, o erro de proibição, o erro contra a ilicitude do fato, que está lá no artigo 21, tá? O agente que ele não sabe que aquilo que está fazendo é proibido ou acredita que há uma excludente da ilicitude para aquele fato, beleza? Com isso, o agente pode ser isento de pena se o erro de proibição for excusável, for inevitável, foi invencível, beleza? Nós temos a exigibilidade de conduta diversa, que vai tratar ali no artigo 22 da coação moral irresistível e a obediência hierárquica. Lembrando que a coação moral irresistível, ela não exclui a vontade do agente, apenas vicia. Por quê? Eu não posso confundir com a coação física irresistível. A coação física irresistível exclui o quê? A conduta, porque ela anula a vontade do agente. O que não acontece aqui. Aqui você tem a seguinte situação. O agente apenas tem a sua vontade viciada. E aí você não pode esquecer que na obediência hierárquica, a ordem não pode ser o quê? Manifestadamente ilegal.
não pode a ordem ser manifestadamente ilegal, fechou? Então vamos que vamos para a gente continuar aqui com o assunto, tá? Se você está gostando, não esqueça de deixar o seu like, o gostei e de se inscrever no canal, tá? Então, um assunto que a FAPEC gosta muito e está cobrando para você é o concurso de pessoas. Concurso de pessoas nada mais é as situações em que várias pessoas praticam o mesmo crime. E aí você vai ter os agentes concorrendo ali para a prática do crime. Quais são as pessoas que nós temos no concurso de pessoas? O autor, o coautor e o partícipe. Autor é quem pratica o verbo do crime. Coautor é quem pratica o verbo do crime junto com o autor, por isso chama coautor, tá? E o partícipe é aquele agente que auxilia, né? Ele vai auxiliar, vai induzir ou instigar, tá? Nós temos que lembrar que o concurso de pessoas, ele possui ali os requisitos, que é o PRIL, P-R-I-L, né? Então nós temos o PRIL. Nós temos aqui a pluralidade de agente de condutas, a identidade de infração penal, o vínculo psicológico, correto? E o liame, ou chamado aí de liame subjetivo, correto? Então você não vai errar isso aí de jeito nenhum para não, né, errar isso aí. E o R, é claro, o PRIL, né, a gente não fala o R é de relevância causal de cada conduta. Então cada conduta ela tem que ser relevante para ali a conduta final. Então lembra aí do PRIL. E aí o concurso de pessoas, como você sabe, nós adotamos a teoria monista ou unitária ou igualitária. Cuidado com esses três nomes que é a mesma coisa. Monista, unitária ou igualitária, tá? É o que? Quem de qualquer modo concorre para a prática do crime e incide nas penas excominada na medida da sua culpabilidade. É claro que não é absoluta, ela também aqui, né, é mitigada, então vai analisar a medida da culpabilidade. Aqui entra o princípio, né, o princípio aqui da individualidade da pena, né? Então que a pena ela é individual. Não significa que cada agente vai ter a mesma pena pelo fato dele ter praticado, né, o mesmo crime. Então, os agentes, por mais que estejam em concurso de pessoas, eles podem ter penas diferentes. E aí a gente tem um parágrafo primeiro que já foge, né, aí da teoria monista, onde a gente tem a participação de menor importância. Quando for considerada a participação de menor importância, vai ter uma diminuição de pena de 1/6 a 1/3. E o parágrafo segundo vai trazer o desvio subjetivo de conduta, tá? Há um rompimento do vínculo psicológico ali do liame subjetivo. Assim, se alguns do concorrente quis participar de crime menos grave, ser-lhe aplicada a pena deste, tá? Aqui a gente tem a teoria dualista, né? Essa pena será aumentada até a metade na hipótese de ter sido previsto o resultado mais grave. Então você consegue entender aqui que é o desvio subjetivo. Duas pessoas se combinam em praticar um crime, mas quando vai acontecer, um dos agentes pratica um crime mais grave, que o agente ali que está participando, que está concorrendo, ele não queria que aquilo ali acontecesse. Então o parágrafo segundo vai falar para você que o agente, né, que quis participar de um crime menos grave, ele vai responder naquele crime que ele quis praticar e não no crime mais grave, tá bom? Porém, que se o resultado mais grave for previsível, ele tenha sido previsível, a pena do agente será aumentada até a metade, tá? Cuidado que não é pela metade, é até a metade. E o 30 vai falar aí das circunstâncias incomunicáveis, né? As circunstâncias, elas são incomunicáveis, as circunstâncias e condições de caráter pessoal são incomunicáveis, só que se compor ali um elemento do crime, né? Um elementar do crime do tipo penal, nós teremos então essa comunicação. Por exemplo, o funcionário público, né? O particular pode praticar abuso de autoridade, por exemplo? Né? Não pode, via de regra não pode. Porém, ele pode responder se ele concorrer com um funcionário público e ele ter conhecimento dessa condição pessoal. Porque é elementar do crime de abuso de autoridade ser funcionário público, beleza? Ser uma autoridade. Então, se eu, particular, eu sei que eu estou concorrendo com uma autoridade, eu posso ali, então, responder também por crime de abuso de autoridade, porque aqui a circunstância vai se comunicar, beleza? E o artigo 31 fala que não vai punir a participação se o crime sequer chega a ser tentado, ou seja, se não iniciou a execução,
não há que se falar em punição da participação, tá? Aqui a gente tem um assunto muito importante que está cobrando para você, que é sobre as penas. As penas, o que mais cobra para você é a parte aí da pena privativa de liberdade, tá? Lembrando que as espécies de pena no Código Penal é a pena privativa de liberdade, né, a PPL, a pena restritiva de direito, a PRD, e a pena de multa, tá? Não há pena de morte no Código Penal, tá na Constituição Federal, sendo que é vedada a pena de morte, salvo em caso aí de guerra declarada. A pena privativa de liberdade, lembra que a gente falou lá no começo sobre aí ali o crime e contravenção? Então a pena privativa de liberdade se divide em reclusão, detenção e prisão simples. A diferença dela está no regime de cumprimento de pena. Por quê? A reclusão ela é mais grave. Se ela é mais grave, então ela pode começar no fechado, semiaberto ou aberto. A detenção é menos grave. Ela não pode começar no fechado, tá? Então o agente ele tem que começar no semiaberto ou aberto, só que ele pode ser transferido. Se tiver necessidade, pode ser transferido para o fechado. Já a prisão simples, o agente é a mesma coisa da detenção, só que aqui ele não pode ir para o fechado. Não pode, na prisão simples, o agente ir para o fechado, o que acontece na detenção, tá? E aí, qual que é a diferença dos regimes? O regime fechado, para quem for condenado a uma pena superior a 8 anos e vai cumprir ela no estabelecimento aí de segurança máxima ou média. O semiaberto, o agente não pode ser reincidente e foi condenado a uma pena superior, ou seja, mais de 4, e que não exceda a 8, porque se passar de 8, vai para o fechado. E é claro, não pode ser reincidente, lembra dessa regrinha, tá? Não excede a 8, então é até 8 anos. No fechado é mais de 8, superior a 8, tá? Ele vai cumprir na colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Já o aberto, se o agente for condenado a uma pena igual ou inferior a 4 anos, se for mais, vai para o semiaberto. E ele também aqui não pode ser reincidente, vai cumprir na casa de albergado, beleza? Então, vamos continuar aqui. O próximo assunto, que aqui a gente já finaliza essa parte do Código Penal para a gente entrar nas leis, nós temos então o conteúdo aí que vai cobrar muito, você pode apostar aqui em umas 2, 3 questões só desse assunto, talvez, né? Eu acredito que sim, vai cobrar umas 2 questões desse assunto, que são os crimes contra a administração pública, que é o que está pedindo para você que simplesmente no 312 ao 327, que são os crimes praticados por funcionário, tá? E aí o que a gente tem aqui? O seguinte situação, o conceito de funcionário público, né, tá no 327 e é só você lembrar aqui do seguinte, eu estou exercendo cargo, emprego ou função, pronto, sou funcionário público. Mesmo que seja sem remuneração e de forma transitória, o cara não é efetivo, por exemplo, né? Então, mesmo que seja sem remuneração transitória, eu sou funcionário público, estou exercendo cargo, emprego ou função pública, tá? Lembrando que nós teremos um aumento de pena de 1/3, tá ali no parágrafo 2º, presta atenção, quando os autores do crime, né, for o que ocupante de cargo em comissão ou função de direção ou assessoramento, tá? A pena será aumentada de 1/3. E qual que é o macete para você gravar os crimes aqui contra a administração pública? Lembra do verbo de cada um deles que você não erra. Por exemplo, peculato, você tem aqui 3 verbos. No caput, você tem um funcionário que tem a posse, né? Ele tem a posse, a detenção ali do valor ou bem, né? E esse bem é móvel, não existe peculato de bem imóvel, pode ser público ou particular, mas ele tem a posse em razão do cargo, tá? Ele pode, então, apropriar ou desviar em proveito próprio. Se ele faz isso, peculato. E o parágrafo 1º fala pra gente do peculato subtração. Dessa vez o funcionário ele não tem a posse, só que aqui ele subtrai valendo-se da facilidade que o cargo lhe proporciona, beleza? A facilidade. Se ele não usa dessa facilidade, Volney, se ele não usa, ele furtou uma bicicleta normal, ele vai responder por furto, tá? Furto normal, tá? Então, mesmo aqui que seja a situação dele ser funcionário, não significa que ele vai responder por peculato. Ele tem que usar a razão, a função dele. Isso aí que você tem que pôr na cabeça, tá? E aí a gente tem o peculato sendo aí o único crime aqui que vai punir a modalidade culposa, tá? O agente que vai concorrer, ele foi negligente e aí outra pessoa acaba subtraindo o bem da administração, tá? E assim, nós temos um benefício que é muito cobrado em prova, que é a respeito do peculato culposo, onde se tiver a reparação do dano antes da sentença irrecorrível, lembra disso,
sentença irrecorrível ou sentença transitada em julgado, haverá a extinção da punibilidade, beleza? Uma causa de extinção da punibilidade. E se for a reparação for posterior, for depois, aí a pena é reduzida pela metade, não até a metade, mas pela metade, tá? Então cuidado com isso aí. E aí nós temos também a concussão, o próximo crime, e aí você não pode errar aqui, tá? Não confundir concussão com excesso de exação, confunde muito porque os verbos são iguais, é exigir. A diferença é que a concussão, você vai lembrar de vantagem indevida, tá? Então vantagem de qualquer natureza. Só que no excesso de exação eu vou exigir também, porém aqui é específico, não é qualquer vantagem. Eu vou exigir um tributo ou uma contribuição social que eu sei ou deveria saber que é indevido, ou quando é devido, né, eu vou cobrar de maneira vexatória. Então o funcionário tem que ter dolo, né, gente? Então se o cara, por exemplo, pôs o valor do seu IPTU errado, não há concussão. Agora, o cara vai lá, cria uma taxa para liberar o alvará lá da sua loja. Então ele está exigindo que só vai liberar o alvará se você pagar um tributo que não existe. Então isso é excesso de exação e não concussão. A concussão tem que ser uma vantagem indevida, tá? De qualquer natureza, desde que não englobe o quê? Tributo ou contribuição social, porque senão vai cair no excesso de exação. E aí deve lembrar que só o peculato pune a modalidade culposa, só. Os outros não temos aí a punição. Então vamos continuar aqui, né, nesse crime, que é o próximo agora, é a corrupção passiva, um dos crimes mais importantes para a sua prova. Quais são os verbos aqui? Vou solicitar, receber, né, a vantagem indevida, a mesma coisa, né, o mesmo objeto, ou então ele aceitar a promessa da vantagem. Lembre-se que é um crime formal. O que significa isso? Não é necessário que o resultado aconteça, é um crime de consumação antecipada. Isso significa que basta o funcionário público o quê? Solicitar, tá? Solicitar, aceitar a promessa ou receber aquilo que for oferecido pelo particular, tá? Então, se ele solicitou, mesmo que o particular não dê a ele ali o suborno, já praticou o crime de corrupção passiva. E aí a corrupção passiva ela tem um aumento de pena interessante, que é de 1/3 também, tá? Quando o funcionário, em decorrência daquela vantagem, ele deixa de fazer aquilo que ele tinha que ter feito ou faz, né, ou retarda aquilo que ele tinha que fazer. Então, ele tinha que aplicar a multa, não aplicou a multa, vai aumentar a pena em 1/3, tá? E aí a corrupção passiva privilegiada, muitos alunos confundem com a prevaricação do 319, tá? A prevaricação e a corrupção passiva privilegiada, não há vantagem indevida, lembra disso, não há vantagem indevida, não há dinheiro, não há vantagem aqui. Aqui nós temos a seguinte situação, os verbos são bem parecidos. O funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda um ato de ofício. Olha a prevaricação, a mesma coisa, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício. Qual que é a diferença? Na corrupção passiva, você lembra de corrupção, ser corrupto. O agente ele se corrompeu aqui porque ele cede a pedido ou influência de outro. Então, cedeu, deixou de aplicar a multa ali porque o cara é filho do prefeito, cedeu porque o prefeito pediu, cedeu a pedido de outro, tá? Então, isso é corrupção passiva. Agora, a prevaricação, no 319, você tem, então, o agente agora satisfazendo o seu interesse ou sentimento pessoal. Isso, então, significa que parte dele mesmo, do próprio agente, né? Ele mesmo decide não fazer aquilo ali ou fazer aquilo. Então, você tem aqui o funcionário, não é que está sendo corrupto, ele está fazendo por simplesmente satisfazer o seu próprio interesse ou sentimento pessoal. A gente tem a condescendência criminosa, que não pode confundir com prevaricação também. O funcionário vai deixar por indulgência, pena, piedade, dó, né, misericórdia, ele deixa de punir o seu subordinado que praticou a infração no exercício do cargo. Então, se é o superior, deixa de punir aquele subordinado, você pratica prevaricação? Não, você pratica condescendência criminosa. E aí, quando você não é o superior, você tem que x-novar ele. Então, você tem que levar ali a conhecimento, né, para a autoridade competente, tá?
tá? Então você tem que fazer isso. Se você não faz, você pratica condescendência, está sendo condescendente. A advocacia administrativa, para a gente encerrar aqui essa parte de penal, nós temos então o verbo mais fácil, que é o patrocinar. Patrocinou direto ou indiretamente interesse privado, valendo da sua qualidade de funcionário, não é não? Você vai praticar advocacia administrativa. Eu tenho que ser advogado da prefeitura? Não, não tem nada a ver com isso. Simplesmente é porque você vai estar advogando para pessoas, você está correndo atrás das coisas, tá? E agora a gente vai passar aqui para a parte de legislação especial. Nós vamos trabalhar duas leis, a lei de abuso de autoridade e a lei de crimes hediondos, beleza? Então preste bastante atenção agora, que são aí as leis que estão sendo mais cobradas, e a lei de crimes hediondos, né, é a lei que a FAPEC mais gosta de cobrar, tá? Então vamos lá. A primeira lei é a lei de abuso de autoridade. Lembra do seguinte, quem pratica abuso de autoridade? Lembra do conceito de funcionário público? As pessoas que exercem o quê? Cargo, emprego ou função. Não se restringindo a elas, mas todos aqui, servidores públicos e militares, membros dos poderes, né, os membros do Ministério Público, tá? E os tribunais e conselhos de contas. Então, todo mundo que está no seu exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-la, ele vai abusar do poder que lhe tenha sido atribuído, beleza? Então ele abusa do poder que tenha sido atribuído. Lembra da questão do concurso de pessoas? Então pode um particular responder? Pode, desde que seja no concurso de pessoas, tá? Pode, tá? Agora, se falar o particular vai praticar, aí não, tá? Tá errado. Aí lembra do seguinte, a mesma coisa aqui do funcionário, que tem que estar o quê? Né? No exercício das suas funções a pretexto de exercê-la, que é o caso aí, não entra uma pessoa que está aposentada, por exemplo, ele não vai entrar aqui, né? E nós temos aqui o crime de abuso de autoridade, ele só pode ser praticado se for de forma dolosa, tem que ter uma finalidade específica. Lembra do MPB. Como assim MPB? Que é o mero capricho ou satisfação pessoal, tá? Prejudicar a outrem e beneficiar a si mesmo ou a terceiro. Com isso a gente tem o que? O MPB, tá? Lembrando, não pode esquecer disso aqui, letra da lei. Quando eu tiver divergência de interpretação da lei de abuso de autoridade ou avaliação de fatos e provas, não configura. A prova vai trazer desse jeito para você, não configura crime de abuso de autoridade, tá? O artigo 3º fala da lei da ação penal, a regra é que a ação penal é pública incondicionada, beleza? É possível ação penal privada? Sim, tá? E qual? A ação penal privada subsidiária da pública. Qual que é o prazo? 6 meses a contar aí do fim do prazo da denúncia, né? O MP dormiu no ponto, você pode aí fazer, né, a queixa com a ação penal privada subsidiária da pública. Os efeitos da condenação, muito importante, são 3, se dividem em efeito automático e efeitos condicionados, né? Talvez você estudou lei de tortura, confunde muito aqui, não pode. O efeito automático é o quê? Foi condenado, você tem que indenizar o dano causado pelo crime. Efeito condicionado, por que é condicionado, Vôni? Porque você tem que ser reincidente em crime de abuso de autoridade, tá? Não é reincidente genérico em qualquer crime, não. Tem que ser específico em crime de abuso de autoridade. É por isso que você tem, então, 2 efeitos, que é a inabilitação, tá? Pelo período de 1 a 5 anos, então você fica inabilitado para exercer cargo, mandado ou função pública pelo período de 1 a 5 anos, tá? E aí você tem, né, a perda do cargo, do mandato ou da função pública. Então são efeitos condicionados. E isso confunde muito com as penas restritivas de direito, tá bom? Então as penas restritivas de direito específicas aqui na lei de abuso de autoridade são 2, que é a prestação de serviço à comunidade ou entidade pública e a suspensão do exercício aí, né, pelo prazo de 1 a 6 meses, com a perda dos vencimentos e das vantagens, é claro. E é claro que pode, né, ser aplicado de forma autônoma ou cumulada, tá? Cumulativamente, beleza? Não vai errar isso. Para a gente encerrar a lei de abuso de autoridade, nós não vamos entrar nos crimes, porque esses assuntos são os mais cobrados em prova, beleza? Então, do artigo 1º até o artigo 8º, que é a parte geral da lei de abuso de autoridade, são aí os artigos mais cobrados em prova, tá? Então, nós temos o artigo 6º, que, assim como o artigo 7º, vai falar das responsabilidades e penas, ou seja, a independência da esfera civil, administrativa e penal, tá? A esfera criminal. O que você não pode errar é o seguinte, quando na esfera criminal já tiver decidido sobre a existência ou autoria de fato,
E isso não pode mais ser discutido na esfera administrativa, tá? Não pode questionar isso mais na esfera civil administrativa. E é claro, o artigo 8º vai falar que vai fazer coisa julgada, tanto no âmbito civil administrativo, quando a sentença, né, reconhecer, a sentença penal reconhece que o agente ele praticou o crime de abuso de autoridade, mas estava em algum excludente da ilicitude, legítima defesa, necessidade, exercício irregular de um direito e estrito cumprimento do dever legal. E agora a gente passa então para a Lei de Crimes Hediondos, a Lei 8.072 de 1990. Crime hediondo. Lembrando que essa lei ela não veio criar novos crimes, ela só traz um rol taxativo dos crimes que serão considerados hediondos. Qual que é a diferença? Eles têm tratamentos diferentes dos crimes normais, beleza? Então nós temos os crimes hediondos e equiparados a hediondos, a gente vai falar daqui a pouco. Uma mudança significativa foi aí o pacote anticrime, onde mudou a progressão, né, de regime para os crimes hediondos. Antes a gente tinha o quê? 2/5 se ele fosse o quê? Primário e 3/5 se reincidente, isso era antes. Mas nós tivemos alteração na LEP, o artigo 112, fala que quando praticar um crime hediondo ou equiparado e o agente for primário, ele vai ter que cumprir 40%, tá? E se tiver morte, 50%. Lembrando que é vedado o livramento condicional. Se ele for reincidente, Volney, agora é 3/5? Não, é 60%. Se tiver morte, 70%, beleza? E aí a gente tem também o que? Quando a gente for tiver no comando aí, seja individual ou coletivo de organização, só por ele estar no comando, né, de organização que pratica crime hediondo, ele tem que cumprir 50% da pena. E aí nós temos os crimes hediondos, o rol taxativo. Lembra do seguinte detalhe, o homicídio só será hediondo se for o quê? Qualificado. Homicídio privilegiado e qualificado não é hediondo, nem o homicídio privilegiado é hediondo. Volney, mas e o homicídio simples? Lembra, cuidado. Não é regra que o homicídio simples é hediondo, ele só será hediondo quando for praticado como atividade típica de grupo de extermínio, mesmo que por um só agente, tá? Então tá aí para você na tela. E aí a gente teve o roubo, né? Como foi atualizado pelo pacote anticrime, a gente tem aí o roubo quando tiver emprego de arma de fogo, seja arma de fogo de uso permitido ou uso proibido ou restrito, a gente tem aí essa consideração como crime hediondo. E o roubo qualificado, é claro, né, seja pela lesão corporal grave ou latrocínio, vai ser hediondo também. Isso aí não tem erro, né? Nós tivemos a inclusão da extorsão qualificada, beleza? Que é o famoso ali sequestro relâmpago. E também quando, no caso, tiver a ocorrência, né, de lesão corporal ou morte. Bem parecido com o roubo, né? Então você também vai ter aí, né, essa atualização. A extorsão mediante sequestro e na forma qualificada, não se confunde aqui, né, pessoal, com a extorsão. Aqui a gente está falando do artigo 159. Os estupros já era normal, então a gente sabe. O atentado violento ao pudor, estupro de vulnerável, a epidemia com resultado morte. Muito cuidado para você não esquecer isso aqui. Às vezes eles colocam lá qual a situação, não é um crime hediondo. A gente não lembra da epidemia com resultado morte. Tá bom? Então cuidado com isso aí. E aí a novidade é a seguinte, né? O que nós tivemos de novidade aí, Volney? O furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Isso aí foi colocado. Então, quando eu tiver o furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo, nós temos então a qualificadora. Uma coisa que eu esqueci de falar é o roubo aqui, né? Que foi incluído aí a situação de restrição da liberdade da vítima, né? Então, quando a gente rouba ali, pratica o roubo, e aí ele restringe a liberdade da vítima, tipo, amarrou ela e jogou no porta-malas, não um sequestro aqui, né? Mas restringiu a liberdade dele, acontece muito isso, rouba a pessoa, faz um assalto no carro, coloca ele no porta-malas e depois solta ele em outro lugar. Então nós temos aqui um roubo que vai ser o que? Hediondo, uma situação majorante que vai ser hediondo, tá? Lembrando que ali o roubo é majorante, né? Já o furto aqui é qualificado, beleza? E aí nós temos as introduções novas que você tem aí, o crime de genocídio, tá? O crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido,
a lei cagou aqui, né? Porque somente o uso proibido, então cuidado com isso. Quando for uso restrito, não vai entrar, então é só o uso proibido, beleza? Mas se tiver o roubo lá, o emprego de arma de uso restrito, mesma coisa, vai aumentar, vai ser hediondo, mas aqui não é hediondo. Então cuidado, quando você responder no artigo 16 ali do Estatuto do Desarmamento, só será hediondo se for a arma de fogo de uso proibido. E aí você tem o crime de comércio ilegal de arma, o artigo 17, também vai ser hediondo, e o tráfico internacional, no artigo 18, tá? E também o crime de organização criminosa, quando ela pratica crimes hediondos ou equiparados, tá? Quais são os crimes equiparados hediondos? Cuidado com isso para você não esquecer. A tortura, o tráfico ilícito e o terrorismo, então é o TTT. Esse é o macete para você não errar. Cuidado que eles não são hediondos, eles são equiparados a hediondos. E os crimes hediondos e equiparados, eles são o que, pessoal? Eles são insuscetíveis de anistia, graça e indulto e também são inafiançáveis. Cuidado que eles não são imprescritíveis. Imprescritível é só o racismo, agora a gente tem a injúria racial, né, porque o STF fez isso, e o grupo, né, ali a ação de grupos armados, civis ou militares contra o Estado Democrático de Direito, beleza? Então, outro detalhe importante que você não pode errar é que a tentativa não afasta a hediondez, tá? A única coisa que afasta a hediondez é a privilegiadora. Então, quando eu tenho ali uma situação de privilégio no crime, não será hediondo. Então, por exemplo, o homicídio privilegiado não é hediondo, beleza? Então, cuidado com isso aí. E aí a gente tem a seguinte situação. Se eu tentei o crime hediondo ali, um crime de furto foi tentado com explosivo, furto qualificado com explosivo, foi tentado, vai afastar a hediondez? Não, tentativa não afasta a hediondez, beleza? Então aqui a gente finaliza essa parte, né? Eu espero que você tenha gostado. Foram aí praticamente 40 minutos desses conteúdos. Eu acredito que aqui nós vamos acertar, né? Meu teste aqui, a minha situação, eu acredito que pelo menos 7 questões nós vamos acertar aqui dentro daquilo que a gente viu hoje aqui. Tomara, né, que seja isso, mas o resto o nosso objetivo é gabaritar e a gente vai fazer isso, beleza? Então, olha só, muito obrigado. Eu agradeço a você que ficou até o final. Conferiu aí se você está inscrito no canal? Se inscreva no canal, dê o feedback para nós da prova depois, como é que foi. Chama lá no Instagram, @VouNissuez, vai ser um prazer te receber, tá bom? E é claro, galera, tamo junto, né? A equipe do Vale tá aí agarrada com você, conta conosco, até mesmo a sua aprovação de verdade, até a posse, nós estamos aí, tá? Firme e forte, e é isso aí, boa prova, uma boa sorte, e aí descansa direitinho, tá? Não fica abafado, vai de boa, vai dar certo, tá? Vai dar certo, vai dar tranquilo, beleza? Então, descansa bem, olhe bem o seu lugar, não vá atrasado, tá? Vá com pelo menos 3 horas de antecedência, porque pode acontecer as coisas. Vá descansado, descansa bem, e é isso aí. Tchau, tchau, e até a próxima.